A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2022, vamos estudar as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre, temos como tema a supremacia das Escrituras. E no dia de hoje, nós chegamos à lição de número 9, que vai falar sobre as histórias e as poesias falam ao coração do homem. O nosso texto bíblico está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 20 a 25, que diz assim a palavra de Deus: Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. O Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar. Palavras reveladas a Moisés, escritas no livro, o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, já vimos isso anteriormente. E agora nós vamos ver que Israel guardou as orientações aqui dessas palavras, de escrever a sua história para as gerações posteriores. Vamos orar, pedir a Deus graça, misericórdia, para que nós possamos ter no coração esse panorama que nós estamos vendo neste trimestre sobre a escola dominical. É importante que você tenha uma visão geral da Bíblia Sagrada, para que você possa, ao abri-la, ler algum livro, ler algum texto, você possa situar o momento histórico que aquele livro, aquela porção da Escritura foi colocada. Isso nos ajuda a compreender melhor os propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, te damos graças, Senhor, pedimos da Tua misericórdia e orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, meu Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia são 66 livros, como também já vimos anteriormente, e ela faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. É um livro de Deus para os homens, na linguagem dos homens. Usa, por exemplo, narrativas, usa a prosa, que é um gênero narrativo,
em que o discurso é livre e direto, e também usa a poesia. Poesia é um tipo de linguagem que mexe com os nossos corações. Então, nós vemos quão completa é a Bíblia Sagrada. Nós vemos no princípio, livro de Gênesis, mostrando a criação do homem, a origem do homem, a sua queda, o propósito de Deus na regeneração desse homem vai se desenrolando através de toda a história. Vimos aí em lições passadas o Pentateuco, e agora nós vamos entrar na história do Antigo Testamento. Também vamos estudar sobre os livros poéticos. Estamos falando de 17 livros. Já vimos os 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Na lição de hoje, vamos ter um panorama de 12 livros históricos e 5 livros poéticos que vêm na sequência da sua Bíblia Sagrada. Se você abrir aí no índice da sua Bíblia, você vai lá ver os livros nesta ordem. Primeiro Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje, na sequência, temos os 12 livros históricos que cobrem aproximadamente um período de 1000 anos, desde 1400 a.C. até 400 a.C. Então, nós vemos o livro de Josué, que é a entrada na terra de Canaã. Nós vemos lá em Deuteronômio que Moisés morre no Monte Nebo antes de entrar na terra de Canaã. Josué assume a liderança no lugar de Moisés e cabe a ele a responsabilidade de conquistar a terra de Canaã, uma conquista que vai demorar por volta aí de 5 anos. Tudo isso está relatado nas histórias do livro de Josué, que vai mostrar as batalhas que o povo de Deus teve ali com os cananitas para a conquista daquela terra prometida por Deus. O livro de Juízes, que vem a seguir, é um livro posterior à vida de Josué. E nessa época a nação de Israel ela fica meio desorganizada e diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Juízes que cada um fazia o que bem entendia. E aí Deus levantou juízes, levantou 12 juízes ali que foram durante este período organizando a vida espiritual, a vida legal e a vida civil do povo de Deus. E no intermédio aparece o livro de Ruth, a história dessa moabita, nora de Noemi, uma israelita que tinha com o seu marido, por causa da fome em Israel, ido para as terras de Moabe. Ali seus filhos casam, ela tem 2 filhos, eles se casam com 2 moças, uma delas é Ruth. O marido morre, os filhos morrem, e Noemi volta para Israel, e Ruth vai com ela, dando
lá no desenrolar da história do livro de Ruth, ela se casa com Boaz, que é da descendência de Abraão, e dá continuidade ao povo de Deus, conforme o propósito de Deus de criar um povo que iria herdar uma terra prometida por ele, como que nós já vemos lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus prometendo a Abraão. Aí adentramos o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, já diz o nome, Samuel é um profeta, filho de Ana, que é chamado por Deus para ungir Saul como o primeiro rei de Israel e depois a Davi. O primeiro livro de Samuel acaba com a morte de Saul e o segundo livro de Samuel inicia-se com um novo reinado naquele que seria o maior rei da história de Israel, que seria Davi. Primeira Reis e Segunda Reis vai mostrar toda essa história, diz registro todas as histórias da descendência real, do crescimento do reinado de Israel, morte de Davi, assume seu filho Salomão como rei de Israel, Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono, e aí há uma divisão, o reino de Israel é dividido em duas partes, reino do norte, que fica sob o comando de Jeroboão, e o reino do sul, que continua com Roboão, então, também conhecido como as terras de Judá. E dali em diante se sucedem várias dinastias nesses dois reinos. O livro de 1 Crônicas começa os seus primeiros 8 capítulos fazendo uma recapitulação de toda a linhagem de Israel, desde Adão até os tempos presentes naquela época. E em seguida vai também contar a história dos reis de Judá e de Israel. 1ª e 2ª Crônicas vai estar falando sobre isso até no final de 2ª Crônicas, quando em 586 a.C., quando o exército de Nabucodonosor, o exército babilônico, se apodera do reino de Israel, levando o povo cativo para a Babilônia. E depois completam-se esses livros históricos com mais 3 livros, Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias vai mostrar que depois de 70 anos no cativeiro lá na Babilônia, o povo retorna para Israel, levantando os muros da cidade de Jerusalém, do templo. E o livro de Esther é como o livro de Ruth, um intermezzo lá na Babilônia, sobre o reinado de Assuero, que era onde o povo judeu teve a ponto de sucumbir. Satanás levantou um homem muito mau lá e quase que conseguiu destruir o povo de Deus. Mas Deus tomou providências
E Esther foi a rainha, mulher de Assuero, que, através da sua intervenção junto ao rei, muda a história de Israel. E Amã, aquele que era o usado pelo diabo para tentar destruir o povo de Deus, ele é enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu, que era tio de Esther. E ao invés dele, de um maligno, conseguir o intento, é o próprio filho do maligno que é enforcado na sua própria forca, mostrando, através desses livros, o poder de Deus sobre a história. Então, nós vemos aí um período longo, de quase 1000 anos, em que Israel, de um pequeno povo, daquela família que entrou no Egito, 70 pessoas da família de Jacó, agora se torna uma grande nação e passa por vários períodos de luta contra os inimigos, sempre os inimigos tentando destruir Israel, mas Deus sempre dando a vitória. É isso que fica relatado, e através dessas narrativas bíblicas, o nosso coração se enche de fé, porque nós vemos que a nossa história, ela não está solta, Deus está cuidando de nós e passamos por muitos perigos. Mas o cuidado de Deus para preservar a nossa história, que é a história da igreja, é vencedora. Então podemos confiar lendo esses livros que contam tantas histórias de batalhas e tantas vitórias milagrosas. Aquilo entra no nosso coração e nos traz alegria, porque às vezes estamos em batalha furiosa contra o inimigo, não vemos saída, mas sabemos que como Deus deu livramento, derrubou as muralhas de Jericó, venceu os inimigos sem Israel ter precisado, em alguns momentos, levantar sequer uma arma. É assim que esse Deus está agindo a favor de nós, a sua igreja. Isso é um conforto, uma alegria e uma esperança, nos enche de fé, confiando no Senhor. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento são 5. E aí as questões já são mais subjetivas. Enquanto os livros históricos mostram uma narrativa de situações factuais que precisam ser superadas na batalha contra o inimigo, os livros poéticos e os de sabedoria vão mostrar a nossa batalha interna como crentes, coisas que precisamos vencer internamente, começando com o livro de Jó. O livro de Jó é talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, até porque não professa a fé cristã, que Jó passou por inúmeros sofrimentos terríveis. Então, vai trazer esse livro consolo para aqueles irmãos que estão passando lutas nas questões de saúde, na questão de família, muito sofrimento, muita dor, às vezes pobreza. Todas essas coisas machucam muito, doem muito.
Jó passou por tudo isso, perdas terríveis. Às vezes o crente passa por essas coisas, aí o crente lê lá o livro de Jó e tem um consolo, porque sabe que também até no sofrimento o crente está na mão de Deus. E nós somos fortalecidos com a posição de Jó, que fala que Deus deu, o Senhor tirou, mas eu bendigo o nome do Senhor. A mulher de Jó estava falando para Jó, não dá mais, desiste logo de uma vez, amaldiçoa a Deus. Amaldiçoar a Deus naquele tempo levava à morte a pedradas pelos moradores, pelos demais israelitas. E o que ela estava dizendo é assim, ó, já abrevia o teu sofrimento. Amaldiçoa a Deus aí diante dessas testemunhas e ele, evidentemente, você vai ser julgado e morto. E aí acaba com esse sofrimento. Não, nada disso. O Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E nós aí, pessoa que está passando muita luta, muito sofrimento, encontra forças na força de Jó. Você já passou por isso, você sabe que é assim mesmo. O livro de Salmos são inúmeros salmos, todos eles mostrando a alma aflita, passando angústias, passando dificuldade. Quantas dificuldades às vezes nós passamos, angústias, não sofrimentos que nem o de Jó, direto, de enfermidade, de perdas, mas aquela angústia de quem se sente desamparado e de repente vem o consolo da parte do Senhor. E aí nós lemos salmos e podemos nos enriquecer, né? Aquilo entra na nossa alma, no nosso espírito, e os nossos sentimentos são renovados, não é? Porque nós sentimos que, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. Essas palavras falam fundo a nossa alma, alegram o nosso coração, nos consolam e nos dá oportunidade de caminharmos mais um pouco. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é um pouco mais cético. Fala sobre a vaidade da vida, mostrando, em resumo, que nós não somos nada. Todo esse orgulho, toda essa vaidade, toda essa disputa, todas essas coisas são vãs. Tudo que o homem faz em busca da sua própria glória é vã. E aí é um livro profundo que você pode meditar sobre essas coisas e se pesar na balança. Será que eu tenho deixado a soberba entrar no meu coração? Será que eu tenho me iludido por essas vitórias aqui? Porque às vezes tem crente que tem situação diferente daquelas de Jó, não é? Eles vão por outro lado, um caminho de prosperidade, um caminho de riquezas, e isso pode trazer uma ilusão que nós somos poderosos. E Salomão está dizendo que Salomão era o homem mais poderoso da terra, mais rico, ele tinha tudo, e ele fala assim, olha, tudo isso é vaidade, tudo isso que eu tenho, eu fiz o que eu queria na minha vida. Mas cheguei à conclusão, agora na velhice, que tudo isso foi vaidade. Então, nos levando ao temor ao Senhor. Um livro riquíssimo, de profunda meditação. Depois vem
o último livro dos poéticos, que é o Cântico Cantado de Salomão, em que é uma história aparentemente de Salomão com uma das suas esposas, a Sunamita, uma história de amor linda, mas que retrata a vida de Cristo, o amor de Cristo pela sua igreja. Então, uma coisa que mexe no nosso coração, que nós vemos aquele sentimento de amor que Cristo tem por nós. E aquilo entra no nosso coração com uma força tremenda, nos renovando. Não falei do livro de Provérbios, também de Salomão, que é um livro que traz conselhos práticos para a nossa vida. Vai mostrando que nós devemos, como servos de Deus, adquirir sabedoria, dar passos sábios, e tem ali conselhos para N situações da vida, conselhos práticos, olha, não faça isso, olha, faça aquilo. E aí você, meditando nesse livro de Provérbios, você adquire sabedoria para agir na tua vida, para fazer a coisa certa, para não se envolver em coisas erradas. É uma riqueza profunda, é uma coisa que abençoa a vida do crente. Esses livros, esses 17 livros, trazem para nós, resumidamente, que eles estão centrados em 3 tópicos. É uma mensagem de soberania, os livros históricos mostram a soberania de Deus, defendendo, lutando pelo seu povo, dando vitória para o seu povo. Esses livros, principalmente os de sabedoria, uma mensagem de sabedoria, Provérbios, trazendo tantos conselhos para nós, e Salmos, é uma mensagem de adoração. Então, você vê a soberania de Deus, você adquire sabedoria e você aprende a adorar ao Senhor. São livros que são fundamentais para você conhecer experiências profundas de homens, mulheres, durante toda a história do povo de Deus. E também se alegrar com as experiências dos salmistas, das lutas, das angústias que passaram, que se identificam com as lutas e experiências que passamos. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a sabedoria divina. Os livros poéticos nos mostram como Deus preocupa-se em tornar pessoas sábias, nos tornar pessoas sábias. E também nos mostra o seu grande amor para conosco. Boa leitura. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu nos deixaste estes livros tão importantes, Senhor, para nós entendermos a história do povo de Israel, as angústias que passamos, os sofrimentos e as orientações que precisamos para a nossa vida prática. Abençoa, Senhor, que todos nós que fizemos a leitura desses livros possamos ser tremendamente tocados pela Tua Santa Palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.